Bom, agora são... Rapaz, até perdi a hora aqui, deixa eu voltar aqui. São 8 horas e 59 minutos. Estivemos fora do ar por falta de energia elétrica em nossos estúdios e transmissores nesta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, às 9 horas em Campos. Ficamos por volta de 40 minutos aqui fora do ar por conta de falta de energia elétrica aqui no centro da cidade de Campos, Rua dos Andradas 109. A Enel precisou fazer um serviço emergencial aqui em um transformador na rua Aquidaban, aqui do lado da gente aqui, e como fui lá verificar, era uma bucha de uma das fases que estava folgada e naturalmente, né, causando aquela oscilação que a gente estava mais cedo. A buchinha foi apertada, reapertada, dá aquela quebrada de galho, bota um pedacinho de palitinho ali e vambora. E viva ao Brasil, né? E pode ter certeza que no final do mês teremos mais uma vez aquela conta de energia elétrica caríssima, uma das mais caras do mundo e um dos serviços mais porqueiras que possa existir nesse planeta de energia elétrica e que não tem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de punição, nenhum tipo de acordo, nem mesmo com determinação da justiça. Os caras respeitam. A Enel não cumpre, não respeita, não paga nenhuma reembolso, nenhum prejuízo que porventura a gente venha a ter, como é o caso desse aqui, em que tivemos a nossa programação interrompida com uma entrevista com um médico que tem plantão, que tem cliente, paciente esperando, né? E aí, assim, a coisa vai desse jeito, enquanto que a gente vai capengando aqui pelo centro da cidade de Campos dessa forma. Imagina no interior, imagina em outras cidades menores ainda. Agradecemos a paciência, mas sobretudo do Bernardo Pulli, que está com a gente aqui. E a gente voltou, Bernardo. Eu quero aproveitar a sua presença para não ocupar a sua agenda novamente, tentar pegar esse fio da meada de volta aqui, que isso é igual o jogo de futebol quando apagava. O Goitacás que fazia muito isso, né? Apagava a luz. Gente, só brincando pra gente não passar mal. Que a vontade que você tem é dar né? Gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Dizem que o Goitacás, quando estava... Vou falar isso. Que o time do interior, o Goitacás, americano, quando estava ganhando no segundo tempo, apagava a luz para esfriar o adversário. Mas esfriava também o time. É tudo conversa. É isso que vocês estão vendo aqui, que sempre aconteceu. E o pior, sabe o que, o doutor? É que sempre irá acontecer. Se a gente continuar assim, né, com essa forma desleixada de fiscalizar, de acompanhar os serviços porcos e mal feitos da Enel no Brasil, infelizmente. Eu peço desculpas e agradeço sua paciência de continuar com a gente aqui. Nada, eu tenho que dar os parabéns pela sua educação, pela sua paciência para mim. Para mim é um prazer estar aqui, tem ainda uns minutinhos para a gente conversar. Realmente é lamentável o serviço que a gente recebe como consumidor de maneira geral no Brasil, sobretudo uma empresa privada que cobra muito caro pelo serviço prestado e realmente o serviço de péssima qualidade. Você vê aí com uma buchinha que você falou que é baratíssima, dando um prejuízo para uma comunidade inteira e, enfim. Vamos embora, vamos em frente. Bom, vamos lá. Saúde do homem. Falamos aqui naquele primeiro bloco sobre o Novembro Azul e agora a gente volta com a perda de ereção e libido. Causa, diagnóstico e tratamento. Perda de ereção. Tem cura? É uma coisa que a gente, né, logo se preocupa. Para o homem, então, é uma loucura, né? Tem sim. Uma pergunta que a gente estava respondendo antes da interrupção era se havia alguma relação da próstata grande ou de alteração da próstata com isso. Na verdade, pode ter, apesar da ciência não ter ainda uma definição clara da fisiopatologia associada a isso, existe sim. Mas uma outra coisa que acontece
é o envelhecimento. O envelhecimento faz com que a próstata aumente de maneira gradual e faz com que aconteça alguns outros fatores que prejudicam aí a performance sexual, tá? A gente tem que entender que o pênis é um órgão que é bastante complexo e tem uma função muito específica. E, basicamente, o que acontece, ele é um fenômeno vascular. Então, de maneira geral, qualquer alteração da saúde que comprometa a saúde dos vasos sanguíneos e nervos pode afetar, sim, a ereção. Então, eu falei no primeiro bloco sobre diabetes, muitas vezes o paciente chega com uma queixa relacionada à ereção e o diagnóstico de base é um diabetes que ele nunca soube que existia e nunca teve a possibilidade de tratar. E aí a gente se coloca, o urologista tem que ter esse papel de fazer uma pesquisa um pouco mais ampla e de tirar o foco apenas aquela queixa sexual, porque o que está por trás disso, Cláudio, é uma patologia que afeta todos os vasos por vezes. Tá? Então, assim, o paciente que começa com uma disfunção erétil, ele tem uma chance maior de sofrer um infarto, ele tem uma chance maior de sofrer um AVC, ele tem uma chance maior de sofrer uma alteração do campo visual, de uma alteração do ponto de vista renal. Por quê? Porque o fenômeno que acontece no vaso sanguíneo do pênis também acontece no restante do corpo. Só que a artéria que joga o sangue no corpo cavernoso, ela tem aproximadamente 1/3 do diâmetro da artéria que joga o sangue no coração, por exemplo. Então, às vezes, aquela disfunção erétil que está acontecendo é a ponta do iceberg de uma condição que vai afetar esse paciente a um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, que vai levar o paciente a um AVC. E a gente tem a possibilidade de identificar isso e fazer a correção de que isso não aconteça. Então, de maneira geral, a gente fala muito da tadalafila, que certamente tem pergunta aí sobre isso. A tadalafila é realmente um remédio muito, muito usado, é usado de maneira indiscriminada, mas é uma ferramenta assim, importantíssima no nosso dia a dia. Um remédio seguro, tá? Que é um dos remédios mais prescritos no mundo, um remédio bastante seguro, só que ela é uma maquiagem. A gente tem que se preocupar mais em entender por que aquilo está acontecendo. Disfunção erétil tem cura sim, tem tratamento sim, existem 3 linhas de tratamento. Remédio oral, remédio no pênis, uma aplicação que é feita no pênis para que aconteça uma vasodilatação do pênis, e no último estágio uma prótese peniana, que a gente coloca uma haste para que o paciente consiga ter uma ereção. Mas tem tratamento sim e diria até que tem cura. De maneira geral, se a gente colocar os 3 estágios, a gente consegue um tratamento eficiente sim. Você coloca de maneira muito clara para mim, agora, que uma coisa que eu não sabia, sinceramente, assim, você imagina alguma coisa, mas não tão profundo quanto você colocou. A disfunção erétil é a pontinha do iceberg. Sim. Que a gente imagina que seja um problemão para nós homens, ela pode ser muito pior do que a gente imagina. É um marcador de saúde. A ereção é um marcador de boa saúde. Ponto. A gente está falando aqui da população mais idosa que está associada à comorbidade, mas, por exemplo, a disfunção erétil também acomete jovens de 17 anos, 18 anos, 19 anos, por mecanismos diferentes, tá? Dificilmente um paciente desse tem uma alteração vascular, dificilmente esse paciente tem uma alteração nervosa, mas tem um outro fator que é muito importante, que é a relação psicogênica. O paciente tem uma disfunção erétil relacionado à ansiedade de performance, ou seja, o medo de falhar. Aí a nossa sociedade cobra muito da gente performance em tudo, e existe aí uma exposição exagerada à pornografia, a impressão equivocada do que é sexualidade, de tempo de relação, de dureza, nível de dureza de ereção, enfim, performance de maneira geral. E aí isso afeta a percepção do indivíduo e faz com que ele tenha ansiedade em falhar. Acontece uma descarga de adrenalina, quando acontece a ansiedade, é um vasoconstritor e a ereção não vem. Então, quer dizer, olha só, cara, você pode estar tomando um medicamento para resolver o problema da sua ereção, do seu desempenho sexual, e pode estar mascarando um problemão. Ou se suicidando. Posso dizer assim? Não. Eu acho que não. Acho que isso já é demais, mas mascarando... É exagerar? Eu sou bem exagerado, então. Porque o remédio é extremamente seguro. Existe, Cláudio, muita associação... Desculpa, perdão. Vamos lá. Que quem pega assim um corte do programa, pô, o doutor falou que é seguro, velho. Me dá 2 caixas aí, velho. Não é isso. Não é assim? Quando usado com prescrição médica.
Passado pelo médico. Exatamente. O que acontece? O remédio, os remédios, essa classe de medicamentos, cujo primeiro remédio a ser lançado foi o Viagra, que é o Sildenafil, lá em 1998, final da década de 90, ele revolucionou a sociedade. Eu não diria nem a medicina, mas a sociedade. O paciente que sofria com disfunção, de repente, ele passou a ter um tratamento eficiente para a ereção e ele começou a ter capacidade sexual além da capacidade física dele. Então, como eu disse, que isso é um marcador de saúde, que o que acontece no pênis acontece no corpo todo, e sexo, às vezes não, na grande maioria das vezes é atividade física, o paciente tinha uma capacidade sexual além da capacidade física dele. Do mesmo jeito que ele não conseguiria correr 2 quarteirões sem passar mal do coração, ele não conseguiria ter uma relação sexual adequada também sem passar mal do coração, porque ele já estava ali sofrendo com uma condição sistêmica muito mais grave. E aí começou-se a associar o uso do remédio a eventos súbitos cardiovasculares. Na verdade, não tem relação com o remédio. Tem trabalhos, inclusive, que relatam, que faz menção ao uso do remédio à proteção cardiovascular. Tá? Associando o uso do remédio a uma chance menor de infarto agudo do miocárdio. Então, a pessoa fala assim, usou o azulzinho e infartou. O que aconteceu, provavelmente, não foi que o remédio causou um evento súbito dele, mas a condição sistêmica dele não suportou a capacidade sexual que o remédio entregou a ele. E, além disso, se o cara é um cardiopata em potencial, às vezes ele sofre com angina, às vezes ele já faz uso de algumas medicações vasodilatadoras, e aí sim, esse é o problema do uso do remédio. Associação de efeitos. Pacientes que têm angina, por exemplo, tomam um tipo de remédio, que é um vasodilatador, que não pode, em hipótese alguma, ser combinado com a tadalafila. Aí sim tem uma repercussão grave, que é uma hipotensão refratária grave. Mas, de maneira geral, o remédio, quando prescrito, quando bem indicado, é um remédio extremamente seguro, com efeitos adversos controlados e pequenos. Ele foi criado para resolver o problema de ereção? Não. Ou foi criado para... Hipertensão pulmonar. Olha só, não tem nada a ver, né? É igual a cirurgia bariátrica. Olha, inventaram a cirurgia para resolver o problema de emagrecimento, consequentemente hipertensão. A história da cirurgia é outra, completamente diferente. Era na guerra, descobriu-se que os soldados feridos no estômago não morriam e depois costurava ali, sim, eles emagreciam, curava diabetes, curava hipertensão e voltava para a guerra depois. O melhor de tudo que o exército... Magrinho, mais leve. E magrinho, melhor, e saudável. E aí descobriu-se que pode fazer para estética, tá? Beleza. Então, assim, sempre tem uma... Acho que não é nem estética, é saúde mesmo. Porque a obesidade está associada a uma série de comorbidades. Eu acho que não tem obesidade que não tenha uma consequência, sim, né, de algum problema. A indicação não é estética nunca. Nunca, né? Nunca. A gente só pensa na estética, né? O cara quer ficar... O cara tem que ter um IMC X e tem que ter, muitas vezes, associação com comorbidades associada ao excesso de peso. Então, fique atento. Eu acho importante ressaltar sobre isso, sobre tudo que você falou da qualidade do medicamento, mas assim, para não sair tomando ele de qualquer maneira. Não, o problema é que assim... Você vai tomar também tá dando na fila para ir para academia? Isso aí realmente eu não vejo benefício nisso. E para vasodilatação periférica em academia, particularmente eu não acho que tenha nenhuma indicação. Mas isso é utilizado amplamente. Uma outra coisa que acontece é no paciente jovem, por exemplo, que tem disfunção erétil de causa psicogênica, o remédio não ajuda. E muitas vezes é uma repercussão muito negativa, porque se ele tem um prejuízo da ereção por conta de uma ansiedade, o remédio não funciona nesses casos. Por quê? Porque o problema está na cabeça e não no pênis. Como é que funciona uma resposta sexual, Cláudio? Nosso sistema nervoso central interpreta um estímulo erótico como prazeroso. Isso é muito pessoal, tá? Uma pessoa gosta assim, tem mais sensibilidade ao tato, outra à audição, outra ao visual, etc. O sistema nervoso central manda um comando através de neurônio para o pênis para que aconteça uma alteração bioquímica e faça uma vasodilatação, tá? A tadalafila só ajuda a aumentar a vasodilatação no nível do pênis. É como se tivesse uma churrasqueira para acender. Eu não sei se eu fiz essa associação aqui da última vez.
Se você tiver um líquido inflamável, um álcool, um acendedor, é mais fácil acender a churrasqueira. Dá para acender 100? Dá para acender 100. Se o carvão estiver sequinho, estiver muito fósforo, você consegue acender 100. A tadalafila é um facilitador. O fósforo é a cabeça. Se não tiver o gatilho, o trigger, que acontece pelo sistema nervoso central, não acontece a ereção. Se você tiver uma churrasqueira com 10 litros de álcool, ela não pega fogo se não tiver o fósforo. Então, o cara que sofre com uma disfunção erétil de causa psicogênica, ele não tem o fósforo. A churrasqueira dele está com álcool, está com tudo. Então, não adianta você passar um remédio desse, sendo que o problema está na cabeça. E aí a leitura do paciente é: tomei um remédio que funciona para todo mundo, para mim não funcionou, estou pior do que eu esperava. Tô morto, não tem jeito. E vira uma bola de neve. Então, às vezes, esse uso indiscriminado para uma população sem orientação, além de trazer efeito adverso que existe, embora seja leve, pode trazer um prejuízo ainda assim para a causa da ereção, da disfunção erétil que tá levando ele a esse nível de angústia. Só mais duas coisas com relação a essa questão da disfunção erétil, e eu gostaria muito antes de você encerrar com a gente aqui e seguir sua agenda hoje já, você tem paciente daqui a pouco, eu agradeço demais a sua paciência. Eu quero falar sobre infertilidade, que eu acho assim muito importante, muito legal, e a gente poder transmitir essas possibilidades, N possibilidades que existem hoje com tratamentos importantes e que são efetivamente bons, funcionam, e hoje tem muita gente realizando o sonho da paternidade. Mas duas coisas, para não esquecer. Tá dando a fila com. Tô falando da na fila, mas pode ser, sei lá, qualquer um da família. Qualquer um da família. Boa. Com energético e com bebida. Isso vira uma bomba atômica. Isso... Na verdade, eu acho que são. Ou não vai funcionar nada? Eles não faz muito sentido essa associação. Porque os efeitos são opostos, entendeu? O energético faz um aumento do estímulo de um sistema. Da via simpática, ou seja, da adrenalina, da noradrenalina, da excitação, o que não combina muito com a fisiologia da ereção. E a bebida também é um depressor do ponto de vista sexual. Então eu não vejo muito sentido em combinar essas coisas. Existem na família remédios que interagem mais ou menos com a bebida. Na bula não está recomendável, mas existem sais que são mais toleráveis com o consumo de bebida. Mas eu não vejo sentido, do ponto de vista fisiológico e farmacológico, combinar esses elementos aí, porque em relação à performance eu acho que não vai ajudar. Tem um assim que os remédios divulgados pela rede social, óleo, semente, óleo de abóbora, semente da abóbora. Essa semente da abóbora tem zinco, né? Tem uma série de coisas. Mas ostra também tem zinco, aí fala que é afrodisíaco. Calma aí, deixa eu fazer a pergunta do Fernando aqui. Tá aí, dá lá remédio divulgado, tá. Para tratamento ou prevenção, ou não tem efeito nenhum. E quando pode você começar a tomar esses medicamentos? Os fitoterápicos, alguns deles não têm, a maioria, na verdade, não tem evidência científica robusta, tá? O óleo de semente de abóbora é o que tem uma associação maior com resultados positivos em relação à próstata. Existem outras ervas também que são divulgadas. O problema é que a gente não tem como padronizar a dose, porque a gente está falando de um elemento que não é purificado, tá? E a gente não tem, a partir do momento que não tem evidência científica robusta, como recomendar isso de maneira geral. Mas existe sim. A única coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é em relação à procedência disso, porque tem muitas medicações que são vendidas, e aí vendido no mercado negro, vendido na informalidade, como óleo de semente de abóbora, assim assado, às vezes aquilo ali está associado a alguma substância para tratamento da próstata mesmo, como a finasterida, dutasterida, um remédio mesmo. Fala assim, eu tomei o remédio da marca tal, funcionou. Aquilo ali tem contaminação com remédios mesmo. E assim também como acontece com remédio de disfunção erétil, que fala assim, um melzinho, não sei o que, natural. Não, aquilo tem uma dose de Viagra muito maior do que o próprio comprimido de Viagra. Então, tem um melzinho aí que o pessoal fala aí que eu nunca ouvi falar disso não. Você já tomou, Beto, melzinho? Nunca ouvi falar também. Tem um melzinho que o pessoal... porque o mel é natural, isso não é assim, tem contaminação. Então,
A gente não tem segurança para prescrever isso, mas eu vejo muito relato de gente que usa e gosta. Rapaz, olha, é igual a coisa da vacina. Tinha uma história disso, né, na época. O cara tomou a vacina e morreu de infarto. Tem que tomar água e morre de infarto também, né? Aí você não vai beber água. Tá aí, como diz aquele menino, ele é o 10º maior influencer do mundo, aquele que faz assim. Sei. Eu esqueci o nome dele, tá aqui. Aquele italiano lá, né? Italiano, muito, muito bom. Não fala nada igual o dinheiro fazendo isso. Eu acordo 4 horas da manhã a vida inteira. Mas vamos lá. Cara, assim, é uma coisa muito impressionante. O que as pessoas inventam, disseminam, divulgam e aí acaba pegando um ou outro no meio do caminho que acredita naquela coisa. É igual eu estava vendo Ora Pro Nobis. Sim. O cara pega o Ora Pro Nobis, vai lá, aquilo é um caô, não é assim, não funciona assim, não é bem desse jeito. O Ora Pro Nobis é uma planta que é tida como uma alta... aí sim, tem como comprovar. Ela inclusive foi usada numa época no Brasil como o bife dos pobres. Sim, chamado tem um proteico elevado. Que tem um valor proteico altíssimo, ou seja, tem muita proteína. Mas assim, você tem que comer muito Ora Pro Nobis para poder fazer... Aí o cara já quer fazer aquilo virar pó, e vende, sabe quanto custa? R$10 mil um tratamento, que não é só um potinho que eles vendem. Eles vendem um tratamento, fica por 10 mil. Eu conheço uma senhora que comprou. Beto também conhece. Tá lá no fundo do quintal dela, jogou fora. Quando o assunto é medicina sexual e reprodutiva, eu acho que é o maior alvo de golpe em medicina, tá? O Léo, que você conhece, que é o meu irmão que faz o marketing lá da clínica, ele falou que numa pesquisa lá, ele fez uma pesquisa sobre disfunção erétil e tal, e o que ele viu de anúncio em rede social de golpe, prometendo isso e aquilo, assim. E aí, quando a gente for ver retorno, a gente pratica uma medicina hoje baseada em evidência científica. A evidência científica é categórica em falar que isso aí é um trabalho relativamente recente. Prática de exercício físico tem o mesmo efeito na ereção do que o Viagra, ou superior. Só que todo mundo quer o Viagra. É a solução mais fácil. Então, é vendido como uma coisa milagrosa, você tem que desconfiar sempre. Na minha opinião, tem que desconfiar sempre, porque não existe receita de bolo. Nada cai do céu assim, né? Vou tomar um remédio que vai ser a solução de todos os problemas. Isso não funciona assim quase nunca, tá? E aí a rede social, como a gente discutiu no primeiro bloco, daquela colega que estava disseminando uma informação criminosa, quando o assunto é medicina sexual, cara, isso aí escalona a 10ª potência. Por quê? Porque é uma coisa que traz muita angústia pro indivíduo, e porque quando ele é vítima de golpe, o cara provavelmente ele não vai correr atrás daquilo, porque ele se sente constrangido já é uma dificuldade para ele procurar ajuda. Quando ele procura ajuda, ele recebe um golpe, e ele vai deixar por aquilo mesmo. E as pessoas que aplicam esse golpe sabem que a maioria das pessoas estão passando por uma fragilidade e não vão correr atrás daquilo, vai ficar por isso mesmo. Então, a medicina sexual hoje, uma preocupação nossa sempre em relação à ética, na nossa prática médica e tudo, é realmente o foco dos golpistas na área médica. Golpe, meu Deus, é muita coisa. Bom, vamos lá. Pra gente fechar então, são 9h22. Porque assim, para quem não tem o problema, às vezes não se preocupa, mas a gente tem que ter um pouquinho de empatia também. E aí pensar com a cabeça daquele que tem o problema. Eu tenho 3 filhos, sou realizado, paternamente falando, acho que paternalmente falando, meus filhos maravilhosos, beleza. Enfim, eu queria uma menina, mas aí minha esposa Simone desistiu, porque estava vindo de 2 em 2. Você tá rindo? Tá rindo que você não pagou a faculdade ainda. A faculdadezinha é comum. For de medicina, você sabe quanto é que é. Vamos lá. Cara, assim, mas para quem não pode ter um filho, implica no trabalho, no esporte, no lazer, no cônjuge, na vida como um todo. Você casa, natural de um casal querer reproduzir, querer ter um filho, e aí chega lá, não pode, por uma infertilidade
masculina, então parece que a coisa nesse caso é mais complicado. Não sei se eu estou sendo machista aqui, se tiver eu peço desculpas, mas no caso da infertilidade masculina, o homem já logo pensa que é broxa, que não serve para nada. Essa coisa assim de... Aí sim, da virilidade, né? Da virilidade, do machismo. E, cara, não é isso, né? Mas a mulher também tem, evidentemente, que muitas consequências também sobre isso. Mas é um problema que pode ser resolvido, que tem reversão, que tem... Como é que funciona hoje esses avanços todos para essa questão da infertilidade? E aí aqui a gente está falando da saúde do homem. Tá. Então, o casal que tenta por um ano ter um bebê e não consegue, se a mulher tiver menos do que 35 anos, esse é um casal que é caracterizado como um problema de infertilidade e merece uma investigação. Se a mulher tiver mais do que 35 anos, esse prazo cai para 6 meses. Tá? Por quê? Porque existe uma reserva ovariana, a mulher já nasce com os óvulos dela e vai levar até o fim da idade reprodutiva dela, que acontece lá na menopausa. A partir dos 35 anos, a ladeira é muito mais íngreme e cai muito mais rápido, a gente precisa tomar uma providência o quanto antes. Quando a gente fala de infertilidade, existem fatores relacionados à parte feminina, relacionados à parte masculina e muitas vezes a associação dos dois fatores. Só que o óvulo, como já nasce com a mulher, a gente não consegue fazer muita coisa para melhorar ou mudar a qualidade dos óvulos. No entanto, nós homens produzimos espermatozoides até o fim da vida. E a cada 3 meses tem uma renovação completa desses espermatozoides. Então, a gente consegue muitas vezes identificar as causas modificáveis de infertilidade, tratá-las e corrigir um problema quando está associado à parte masculina. Dentre eles, nós temos a varicocele. O que é a varicocele? É a presença de varizes no testículo. Nosso testículo não tá fora do nosso corpo, Cláudio, por acaso. Ele está fora do nosso corpo porque ele precisa trabalhar numa condição diferente da encontrada dentro do corpo. Então, ele precisa trabalhar numa temperatura menor que a do corpo e ele tem uma circulação com algumas particularidades, sobretudo a venosa. Quando existe dilatação dessas veias, acontece um aquecimento. Estou resumindo a teoria mais relevante, mas tem pelo menos 3 teorias. Acontece um aquecimento desse testículo. Ele tem que trabalhar 2 graus abaixo e acontece um aquecimento, um estresse térmico. Isso faz com que esse paciente tenha um prejuízo na produção de espermatozoides. E aí a gente consegue tratar essa doença e corrigir isso e o paciente melhorar o potencial reprodutivo. Então, acho que a dificuldade maior do ponto de vista masculino, obviamente é um desafio para todo mundo, existem condições muito desafiadoras, mas o desafio maior é fazer com que o paciente seja minimamente investigado. Porque muitas vezes o colega também, que não tem muita aptidão por tratar a infertilidade, ele resume aquela avaliação simples do espermograma, fala, olha, para você não tem jeito. E quando a gente chega, a gente consegue espichar muito mais a corda, e quando tem que jogar a toalha, a gente joga a toalha com tudo documentado. Mas assim, a gente falou do desprazer que é dar uma notícia de câncer. Você não sabe o prazer quando eu recebo um HCG positivo de um paciente que está tentando há muitos anos e é uma família que está crescendo e eu pude ajudar. HCG é o exame da gravidez positivo. Opa, então, vira e mexe, eu estou num domingo de manhã em casa, eu recebo uma mensagem, aí, doutor, conseguimos e tal. Aí, às vezes eu recebo presente, eu tenho uns sapatinhos que os pacientes mandam para mim, fica lá na minha clínica. Aí eu fico até meio arrepiado, porque assim, porque eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu sei da realização de ser pai, e eu acho que essa é a parte que me dá mais prazer no meu trabalho. Eventualmente todo trabalho tem parte ruim, mas essa é muito gratificante, você poder ajudar casais e fazer com que esse sonho se realize, assim como eu realizei o meu. Você falou da menina, na minha família, a última mulher nasceu na década de 60. Meu pai tentou ter menina também, teve 3 filhos, homem. Aí, tá vendo? Aí a minha filha nasceu depois de... Ai, que graça. De muitos anos. Agora tem o milagre da família Pulha aí, que é do meu lado da família Pulha, que é a primeira mulher em 60 anos, sei lá. Que legal. E no meu caso aí tem o Diego, mais velho, já tem a Laurinha, e tem o João, que não para, né? O bicho acho que ele só leu aquela parte da Bíblia, crescer e multiplicar, e aí parou. Ele já tem a Licinha também, que é uma graça, uma alegria pra gente. E aí, quer dizer, veio em forma de neta, melhor ainda, né? Você fica só com a parte boa. Só a parte boa, exatamente. Só com a alegria. Exatamente. Bom, cara, eu coloquei seu arroba aqui no Face,
Agradecer ao Fernando Ribeiro, que está aqui, ó. Parabéns pelo programa e recomendo ser reprisado mais vezes. Ah, legal, pode ficar à vontade aí, tá no... Só tem os 2 links agora, tem dois... Agora você, 2 links. Eles vão estar um seguido do outro, mas vão estar em 2 links. E... Quer dizer, para subir a gente... Não, já subiu automático, né? Já sobe automático. Bom, e aí... eu deixei ali o seu @, e eu queria que você falasse um pouco sobre o Instituto Puglia, que é a sua clínica, que que na verdade você tem uma super equipe, e nesses casos são equipes multidisciplinares, ou equipe multidisciplinar que funciona muito bem, né? Na verdade, quando o assunto é tão complexo que dificilmente a gente consegue resolver com qualidade os casos sozinho. Então eu preciso de um suporte. A gente fala que é interdisciplinar, na verdade, não é nem multi, é inter, porque os nossos trabalhos se cruzam, entendeu? E aí temos lá a fisioterapeuta pélvica, que é a Amanda, temos o Bruno, que é o psicólogo, nós temos o Thiago, que é o nutricionista, nós temos o Vitor, que é o endocrinologista, e o nosso foco é oferecer para o paciente uma experiência em que ele consiga resolver quase tudo que é possível num lugar só, com uma equipe que trabalhe de maneira integrada, entendeu? A gente também tenta oferecer um serviço de qualidade e que o paciente seja respeitado. É um problema que traz muita angústia para o casal, sobretudo para o paciente. São exames, às vezes, chatos de fazer, são transtornos, são resultados, às vezes, que não acontecem de imediato, envolve muito esforço do casal. Então, a gente tem que tentar ter essa sensibilidade de acolhê-los da melhor maneira possível, com conforto, e oferecer tratamento de ponta com a equipe que eu tenho muito orgulho de ter conseguido agregar tanta gente boa, porque são as pessoas que eu já vou, na verdade, né? São as pessoas que eu confio 100%. Não, legal. Bom, cara, te agradecer muito, você é de casa, a gente considera assim, mas quero te pedir mil desculpas, saiu da nossa vontade, né? Saiu do nosso poder. E eu falava assim, porque muitos reclamam da Água do Paraíba, de fato, porque privatizou. Sim, a gente reclama, tem reclamação. Só que você vai toda sexta-feira no PROCON e todas as reclamações, de alguma forma, elas são resolvidas, são atendidas. Tem um advogado da Água do Paraíba, ele vai resolver seu problema, de alguma forma vai resolver. Satisfatório ou não, mas vai resolver. E aí você vai entender o que eu estou falando. Quando você vai para a Enel, processa, vai para o PROCON, chega sexta-feira, você vai ao PROCON, fica lá esperando a hora da audiência, não aparece ninguém da Enel. Ou seja, estão nem aí para você. Então, é o respeito, né, que a gente não tem como consumidor no Brasil, realmente é muito, muito difícil. E para quem chegou agora, ligou agora, ou está ouvindo, está assistindo agora, é que faltou energia. Nós ficamos aqui quase 50 minutos fora do ar e o doutor esperou gentilmente, a gente voltou, fechou aqui. Mas assim, fica com aquela sensação de que a gente tem que marcar mais vezes, até com outras pessoas da sua equipe, claro, para a gente estar aqui conversando. O @ está aí, do Instagram, @Instituto Puglia, com GIGLIA, PUGLA, Instituto Puglia, pode acessar lá, né, para ter todas as informações. Amigo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. Forte abraço ao Léo lá. Obrigado. Tá com a encrencazinha boa, só não vou dar saudações ao Alviaris, que eu sou alvinegro, mas claro, torço pro Goitacás e muito para que ele saia dessa situação que ele está e a gente possa ter aí, quem sabe. Você viu o Maricá ganhou ontem, o Olaria foi para a Série D do Campeonato Brasileiro, olha que beleza. Já tivemos um americano aqui no quadrangular final da Série B, quase que foi para a primeira divisão. O americano vai para a primeira divisão do brasileiro aquele ano, 94 isso. Isso. É um sonho, né? Mas valeu mesmo, obrigado aí por tudo e da próxima eu tenho certeza vai ser melhor. Gente, 9h33, fechamos aqui o Folha no Ar, de volta amanhã, sexta-feira, vamos ouvir aqui o vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, nosso convidado amanhã para conversar com a gente. No oferecimento da Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro, Rede Mariana e Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente volta amanhã às 7h com mais um Folha no Ar.